bradai em alta voz a todos os povos. Deixe Deus ser Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Tributamos a Deus a devida honra e a devida glória por estarmos aqui nesta manhã, onde já estaremos celebrando o grande memorial do Senhor, a Santa Ceia. Eu quero convidar os irmãos para que abram comigo suas Bíblias. Gênesis, capítulo de número 11. Versículos 1 a 4, por favor. O livro do Gênesis, ele fica por trás do livro do Apocalipse. É mais fácil dessa. Diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de um mesmo falar. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, bem ali pertinho onde aconteceu o dilúvio, os descendentes de Noé acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde. Uma tradução diz eia, que é a mesma coisa, é vinde. Essa é a mais correta. Façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: vinde, ou eia, vinde, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, nos tornemos célebres, outra tradução diz, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Amém. Podeis assentar. Eu quero falar nesta manhã sobre o seguinte tema: desconstruindo alguns princípios de Babel que existem em nossos ministérios. Uma das histórias mais fascinantes das Escrituras é a famosa Torre de Babel. A Torre de Babel, ela é tão famosa que se tornou tema em Hollywood de alguns filmes. Essa torre, ela foi feita pelos descendentes de Noé. Em Sinear, aqui temos o início de Babilônia, atual Iraque. Segundo Flávio Joséfo, que foi historiador judeu do primeiro século DC, depois de Cristo, ele disse que por medo de outro dilúvio, que Deus tinha dito que não ia destruir mais o mundo com águas, os descendentes de Noé resolveram fazer uma torre. E esta torre era um escapismo, era uma fuga. Estavam tentando fugir de outro dilúvio.
E nessa história aqui da Torre de Noé tem duas coisas importantes de antemão que nós queremos mostrar-lhes. Primeiro é que eles resolveram fazer uma torre que chegasse no céu. Este céu aqui não é o céu dos céus, o céu de Deus. Este céu aqui, os antigos da Mesopotâmia, eles criam que acima das nuvens era a morada dos deuses. Então eles estavam tentando construir uma torre para que pudesse chegar até o topo das nuvens, que ali moravam os deuses, para que eles pudessem ter uma comunhão ou uma intimidade com aquela divindade. Até no livro de Deuteronômio, vou ler aqui só para que vocês tenham uma ideia. Deus fala assim, eles falam: para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são tão grandes e fortificadas até os céus. Deuteronômio 28. Era essa a mentalidade que eles tinham dos céus, da morada dos deuses. E a segunda coisa importante aqui nesse texto aqui, que eu disse que queria falar-lhes, é que o povo falava uma só língua. Aí a pergunta vem: que língua era aquele que o povo falava? Que língua era a língua universal? Os hebreus, eles dizem que era o hebraico. Os árabes falam que era a língua árabe. E são consideradas as duas línguas mais sagradas do mundo. Só que Jesus não falava nem hebraico, nem falava árabe. Jesus falava aramaico. Jesus não falava grego, como diz no filme de Mel Gibson, sobre o sofrimento de Jesus. Jesus falando grego. Ele falava aramaico. Que língua era esta língua? Nesta construção da Torre de Babel, nós temos bons exemplos a serem seguidos. Primeiro é que havia uma liderança. Quem estava por trás da Torre de Babel? Um homem chamado Nimrod. Filho de Cush. Essa palavra Nimrod significa no hebraico rebelião. E este homem chamado Nimrod já tinha construído 4 cidades: Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Então havia uma liderança. Gênesis 10, versículo 8 a 10. Capítulo 10, versículo 8 a 10. Nimrod estava por trás. Então tinha uma liderança. Número 2, havia um propósito. Construir uma torre tinha um propósito. Isso é um bom exemplo. Não podemos ser quem nós somos se nós não tivermos um propósito. Você quer ser o quê? Quero ser diácono. Para quê? Tem que ter um propósito. Você quer ser o quê? Quero ser um presbítero. Para quê? Eu quero ser um evangelista. Para quê? Eu quero ser um pastor. Para quê? Qual é o propósito? Vai fazer faculdade para quê? Para letras. Mas por quê? Qual é o propósito? Vou fazer para medicina. Qual é o propósito? Vamos construir
A vida sem propósito é como uma lata que sai descendo alguns degraus, fazendo barulho, mas ela está vazia. Número 3, havia planejamento e organização. Eles se organizaram, se convocaram, estavam juntos. Havia uma grande organização e planejamento. Veja que Deus fez as coisas de uma forma organizada. O que é que nos ensina o capítulo 1 de Gênesis, entre tantos ensinamentos? Que Deus é um Deus de planejamento e organização. O povo estava espalhado na primeira multiplicação dos pães. Jesus mandou se assentar para distribuir o pão. O que é isso? Organização. Eu fui pregar em Natal, cheguei na casa de um líder e lá estava na porta da geladeira a organização que ele tinha colocado para que o filho pequeno pudesse seguir. Logo cedo, escova os dentes, depois vista as roupas, toma um banho, depois vista as roupas, troca de roupa, e depois vá fazer uma avaliação dos estudos da escola, chega na escola, toma banho, vai almoçar, descansar, depois brincar um pouco. Organização. Quarto, havia recursos humanos e materiais e criatividade, porque ninguém pode trabalhar se o material não estiver à nossa disposição. Não é só mandar, vá e não dá o material para que se trabalhe. Vá, não é assim. Vamos enviar um missionário, mas temos que lhe dar o material para que a missão seja feita. Não é só enviar um missionário aleatoriamente, não lhe dar assistência. Não só assistência espiritual, porque a assistência espiritual a gente faz, mas precisamos de assistência material, física. Havia recursos humanos, havia materiais e criatividade. O quinto exemplo é que havia unidade, era um só povo, uma só língua, um só projeto, e o mesmo campo de trabalho, estavam todos unidos com a mesma visão. Tinham a mesma visão, era a unidade. Se a igreja não comprar a visão do pastor, a igreja segue para um lado e o pastor para o outro. Se os líderes não comprarem a visão do líder maior, um segue para um lado e outro para o outro. Aqui não, aqui era um só povo, era uma só língua, era um só projeto, era o mesmo campo de trabalho, era a mesma visão. Era a unidade, exemplo. Agora havia 2 maus exemplos. A fixação na região. Vinde, vamos ficar aqui, vamos fazer uma cidade, vamos morar aqui. E o plano original de Deus era o quê? Se espalhar. Mas eles queriam se fixar naquele local. Número 2, o plano era bonito, mas foi feito sem consultar a Deus. Tudo que é bonito pode não ser plano original de Deus. O plano foi feito sem consultar a Deus. Existem 4 tipos de desejos na Bíblia. Existem desejos do diabo, desejos do mundo, desejos de Deus, e existem os meus desejos. Paulo diz em Efésios 2 que outrora nós andávamos nos desejos da carne. Qual é a diferença dos desejos de Deus, desejos do mundo, desejos do diabo e os meus desejos? Por exemplo, Atos 16, Paulo teve um desejo dele de evangelizar na Frígia, na Bitínia, e a Bíblia diz que o Espírito de Cristo não permitiu. Evangelizar é louvável, mas aquele desejo de Paulo não fazia parte do desejo de Deus. Foi quando ele orou e apareceu um varão e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. O plano de Deus, o desejo de Deus é que Paulo fosse para a Macedônia. Quando ele chega lá, alguns milagres acontecem. A vendedora de púrpura aceita Jesus. Uma moça endemoniada é liberta. O carcereiro de Filipe com toda a sua casa
aceita Jesus. Então, aqui eles tinham um desejo, tinham um plano, mas não consultaram a Deus. Porém, o que eu quero nesta manhã é analisar com vocês 3 palavras relevantes que estão inseridas neste texto aqui, que existem em muitos de nós e que precisamos desconstruir alguns princípios de Babilônia em nossas vidas, em nosso ministério. E a primeira palavra que eu quero trazer como revelação nesta manhã aqui, ela está aqui no versículo de número 3 do capítulo 11. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos. Diga comigo, tijolo. Tijolo. E queimemo-los bem. E foi um tijolo, diga comigo, tijolo. Tijolo. Por pedra e o betume por cal. A primeira palavra é tijolo. Tijolo fala de quê? De construção. A construção na Bíblia tem 2 vertentes. Estou sendo bem diplomático para que você entenda. A construção na Bíblia tem 2 vertentes. Número 1, a primeira vertente é o que Cristo edifica em nós. É o que Cristo trabalha em nós. É o que Cristo constrói em nós. Isso é a primeira vertente. Preste-me bem atenção. Antes de Deus trabalhar através de você, Ele quer trabalhar em você. Tem muita gente que está muito apressada. Muitas pessoas apressadas, como diz a minha terra, avexadas, para que Cristo trabalhe através delas. Mas o objetivo de Cristo, primeiramente, é trabalhar em você. Aleluia! Preste bem atenção nisso. Jesus selecionou, de manhã eu conversava ali fora com alguns obreiros, 12 discípulos complicadíssimos, que eu não escolheria como pastor para trabalhar comigo. Um Tomé incrédulo, você chamaria um incrédulo para trabalhar com você? Vamos evangelizar. Vamos, não vai dar certo não, ninguém vai ganhar uma hoje não. Você chamaria um desse? Um Pedro colérico. Interessante é que Pedro dava uma espada para cima e para baixo, ninguém nunca falou nada. Já prestou atenção nisso? Eu tenho uma mensagem com esse tema, a espada de Pedro. Porque Jesus nunca repreendeu, mesmo depois que Pedro se converteu, uma espada que ele andava com ele, ninguém nunca tocou no assunto e Pedro sempre andava com aquela espada. Sabia que tem muita gente que anda com uma espada? Ah, se eu pudesse pregar 2 mensagens hoje, a espada de Pedro. Escolheu o André silencioso. Já pensou em trabalhar com alguém silencioso? Uma pessoa silenciosa. Escolheu os 2 filhos de Zebedeu arrogantes. Um queria sentar à direita, outro queria sentar à esquerda. Escolheu o Judas ladrão, que metia a mão na sacola do colegiado apostólico. E Jesus nunca falou nada. Peraí, pastor, Jesus era complacente? Não. Claro que não. Escolheu Simão Zelote, que a tradição diz que era um perfeccionista, era uma pedra no sapato de Jesus. Toda a igreja tem o Simão Zelote, é uma pedra no sapato do pastor, mas toda a igreja precisa do Simão Zelote, porque é ele que me faz ser mais santo. Quando ele está opa, não posso errar, Simão Zelote está aí. Simão Zelote, você é uma bênção.